A paz do Senhor. Em Salmos 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém o caminho dos pecadores, e nem assenta na roda dos carnecedores. Olha que palavra maravilhosa. Feliz é o varão, o homem de Deus, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, conselho de maldade, conselho de corrupção, conselho de enganar, de roubar, de largar sua família, conselhos maldosos, conselhos que é de uma pessoa ruim, uma pessoa de falta de caráter. Mas feliz é aquele que anda nos conselhos do Senhor, pratica a palavra de Deus e tem um bom caráter na sociedade, porque ser crente não mostra que é um homem de Deus e uma pessoa de caráter. O que mostra é a atitude. O que mostra é a pessoa ser honesta e não ir por vento de doutrinas e conselhos dos ímpios, pessoas perversas, fofoqueiras, pessoas mentirosas. E não se detém, Não se detém no caminho dos pecadores, não anda no caminho, não está no caminho dessas pessoas. E nem assenta na roda nos escarnecedores. Não está perto dessa pessoa, foge como Jó da aparência do mal e não se assenta aonde fala de fofoca, de outra pessoa, fala de política, fala disso e aquilo outro. Eu e você que somos cristãos, temos que fazer a diferença e não se contaminar e não andar nesse mundo, estar nesse mundo. Mas se estamos aqui nesse mundo, só é para uma coisa, para brilhar. Na hora que é para fazer a obra de Deus, evangelizar, falar o pecado, pregar a verdade e anunciar o evangelho. Estar no meio dessas pessoas somente para isso, mas não para ali contando piada, isso, aquilo, outro, e estar ouvindo, mas eu não faço, mas é cúmplice. É igual que uma polícia, ela vai abordar alguém, que está ali na esquina, você está sem documento, sem nada, ela não quer saber, você está no meio. Então, devemos fugir da aparência do mal, dos laços do passarinheiro para a nossa vida. E precisamos ser guiados pelo Senhor. E quando tiver uma situação dessa, falar que isso é errado, sair, pregar, a oportunidade para pregar, falar, como João Batista, raça de víbora, até quando? Se arrependa dos teus maus caminhos. Então, a nossa obrigação é pregar o evangelho, é estar passando, levando a palavra, não estar ali se contaminando, porque o maior é que está conosco do que está nesse mundo. Então, que eu e você podemos fugir da aparência do mal dessas pessoas e continuar num propósito, onde tem 2 ou 3 no nome do Senhor, Ele está presente. No meio dessas pessoas, Ele não está presente. Você está no meio dessas pessoas, quando você passar ou tiver uma situação no meio dessas pessoas, como no trabalho, não se mistura. Se você ainda não está preparado para evangelizar, fazer a obra, ou ainda não tem alguns recursos, tem medo, é tímido, só se separa. A atitude faz a diferença. O silêncio faz a diferença. Eu lembro na época do quartel, tinha muitos que era crente, falava, pregava, daqui a pouco se desviava. Estava como os outros antigos, nas coisas do mundo, na brincadeira, na zombação. E tinha um homem da Silva, que era um homem crente, não de muito falar. Mas ele, quando via alguma situação, ele saía. Ele isso e aquilo outro, ele não se misturava e falava, isso é pecado, isso é errado, tá brincando, né? Então, eu na época do quartel, eu era homem do mundo e não respeitava ninguém, mas eu falo sempre até hoje, o da Silva era o único que eu respeitava, era um homem de Deus, um homem que fazia diferença. Tinha muitos cristãos lá,
cristãos que se desviaram, ou estavam na igreja era uma coisa, lá fora era outra, e muitos que falavam lá dentro ainda. Era o quê? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, que podemos ser um só, fazer a diferença e ser instrumentos nas mãos do Senhor. Jesus estava no meio de todos, mas pregando a palavra, pregando o cajado, corrigindo, ensinando e orientando. Às vezes você quer chegar e falar, eu quero ir, eu quero fazer. Às vezes ainda não é o seu tempo. Medite na palavra, estude a palavra, se alimenta da palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Então se alimenta para um dia você poder fazer, pregar e fazer o ID. Então, você que é novo convertido, você que é novo na caminhada do Senhor, foge da aparência do mal. Às vezes você está perdendo amigos, pessoas estão saindo ao seu redor, é Deus te livrando, é Deus te protegendo, é Deus te guardando, é Deus te socorrendo. Então, espera no Senhor. Não procurar me abandonar, isso aqui depois que eu fiquei... Não. É Deus mostrando que Ele é o verdadeiro amigo e Ele está te livrando de coisa. O deserto, a caverna, não é para te matar. É para te crescer e para você conhecer o Senhor. Não só de ouvir falar, mas de experiência própria. Se entrega totalmente, 100% para o Senhor. Vive a palavra, não importa como esse mundo está. A contaminação desse mundo, como o de Davi, tentaram botar a armadura de Saul em Davi. Então, vão tentar te colocar, te botar no esquema, te colocar nesse mundo. Mas você não nasceu para esse mundo. Você foi escolhido, você é chamado para fazer o ID, a obra do Senhor e servir ao Senhor. Aguenta firme. Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Eu sei que os dias estão difíceis. Crise, necessidade, vida financeira, as coisas, as portas se fechando, mas aguenta firme, porque o nosso tesouro, a nossa verdadeira aposentadoria é um dia estar com o Senhor. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá um like e compartilha. E Deus abençoe a sua vida.